Buenas, meu povo! A mini reforma eleitoral 2017 para a eleição 2018 também alterou a lei dos partidos, a 9096. E agora nós vamos analisar um pouquinho aí sobre o que mudou na lei do partido, a lei orgânica dos partidos políticos, né, na LOP. E quando se altera, né, normalmente se altera a lei das eleições, né, onde tem as normativas mais específicas para a eleição em si. Mas quando a mini reforma altera normativa dentro da lei do partido, e tu vai verificar comigo também que houve uma PEC, né, alterando o artigo correspondente a partido político lá na Constituição Federal, o artigo 17 da Constituição, é uma alteração que tende a perdurar, uma alteração que não é simplesmente válida só para aquela eleição. A maior parte das alterações das mini reformas eleitoral, elas são de cunho propriamente eleitoral, ou seja, muda a propaganda, muda a forma da arrecadação, muda alguma coisinha na prestação de contas, né? Coloca o teto lá em cima, o teto lá embaixo, muda a multa, enfim, algo que se aplica diretamente à eleição. Mas nos últimos anos, né, a mini reforma 2015, a mini reforma 2017, elas alteraram a lei dos partidos, tá? E, enfim, o que se alterou agora na mini reforma de 2017? Bom, no artigo 1º, né, da lei dos partidos, já temos a primeira alteração, que diz assim, ó, o partido político é uma pessoa de direito privado, né, todo mundo sabe disso, é basicamente uma associação, né? Enfim, no seu parágrafo único, nós temos que o partido político não se equipara a entidades paraestatais. Então, o legislador quis deixar claro, né, que, de fato, o partido político não se equipara a entidade paraestatal. Só para tu entender o que é uma entidade paraestatal, nós temos aqui, por exemplo, as OS, né, as OCIP, né, e nós temos todo aquele sistema S, ó, sistema S. Que sistema S é esse, homem? Será Senac, Sebrae, SESI, né? Tudo isso nós chamamos essa OS, OCIP, esse sistema S, chamamos de terceiro setor, tá? Por que terceiro setor, Franco do Deus? Porque existe um primeiro setor, que é o governo, tá? Que é a administração pública, e existe um segundo setor, que é exatamente a atividade privada, né? E existe um terceiro setor, que ninguém sabe o que é na verdade, porque recebem dinheiro público e fazem e tem normativas de direito privado, que eu chamo de terceiro setor, onde se encontra o OS, OCIP e o sistema S. E aí nós temos uma definição ainda pior agora para os partidos políticos, por quê? O partido político, diz a lei, no seu parágrafo 1º, que ele não se equipara à entidade paraestatal. Ou seja, o partido político, então, meu Deus do céu, é uma entidade governamental? Ou é uma entidade privada? O que é o partido político, né? Então, isso são capítulos para futuros livros, né? A definição da natureza jurídica do partido político, né? De primeiro setor, governamental, de segundo setor, extremamente privado, mas se é privado, recebe dinheiro público, como é que funciona? Faz licitação, faz concurso, ou seja, é uma coisa, né? Ninguém sabe, na verdade, o que é um partido político. A coisa mais adequada, né, que a doutrina, inclusive, estava trazendo, é equiparar um partido político a um terceiro setor, que de fato é uma coisa meio, né, sui generis, porque é uma associação privada, né, de direito privado, com um fim específico, né, com um fim político, partidário, que tem todo um regramento para ser constituído, mas recebe valores do fundo partidário, recebe valores de doações privadas, recebe valores públicos, né, porém não faz licitação, não faz concurso público, ou seja, alguns princípios da administração pública não são aplicados ao partido, tal qual se entende a questão do terceiro setor. Uma OS, uma OCIP, né, que são as ONGs, um sistema S, que é uma coisa que ninguém sabe o que é, e existe no ordenamento brasileiro e chamado terceiro setor. E aí, apelidado, né, por alguns de paraestatal. Por que paraestatal? Porque não é do Estado, né?
não é uma entidade, não é autarquia, não é uma empresa pública, não é uma fundação pública, não é uma sociedade de economia mista, ou seja, não é uma entidade pública e também não é um órgão. Então, é uma coisa paraestatal, né? Enfim, aí vem o parágrafo único do artigo 1º e diz assim, que os partidos políticos não se equiparam a entidades paraestatais. Eu pergunto, se equiparam a quê, então? Mas, enfim, isso aqui é uma coisa que vai cair em prova, né? Que vai ser cobrado em concurso público, mas na prática pouco se altera, tá? Muito bem. Prosseguindo nas alterações mais contundentes, né? Nós temos lá no artigo 31 da LOP, na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, uma alteração feita no inciso 2º do artigo 31. Fala assim, é vedado ao partido político receber, né? E tem que ficar bem claro que ele não pode receber verbas de organismos e entidades estrangeiros, mas o partido político pode enviar dinheiro para fora, tá? Tenha bem claro isso, eu já provei isso para você, aqueles que me acompanham. Uma alteração de 2015 fala que dinheiro que o partido tem pode ser enviado para entidades correlatas nível internacional. Quer dizer, o partido brasileiro não pode receber valores de governo ou entidade estrangeira, mas pode enviar. Uma coisa bem interessante. Enfim, mas a alteração em si recai no inciso 2º, que fala assim, entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no fundo partidário e no fundo eleitoral. O que é isso, Franco? Isto que está no artigo 31 chama-se fonte vedada, né? Onde o partido político não pode pegar dinheiro. Então, nós não podemos pegar dinheiro de organismo público, tá? Ou seja, menos aquele dinheiro que vem do fundo partidário, que é um fundo público, e também agora do novíssimo fundo eleitoral, né? Então está fora, ressalvadas as dotações, obviamente, que são públicas, previstas no fundo partidário, no fundo eleitoral, que aí estão fora dessa negativa do inciso 2º, tá? Foi mais para resguardar os partidos, obviamente. Eu não posso colocar na lei dos partidos que ele não pode receber dinheiro público, e aí tem lá um fundão de 3 bilhões e meio, 4 bilhões, e mais um outro fundão de 1 bilhão, né, que são públicos. Ou seja, não pode receber dinheiro público, salvo o dinheiro dos fundos, né? Fundo partidário e o fundo eleitoral. É uma coisa para ajustar, também não é tão importante, mas uma coisa mais para ajustar e não deixar dúvida aí, né, na questão das fontes vedadas. Tá? Voltamos então para o partido e diz assim, no inciso 3, né, seguindo aqui, o 3 foi obviamente revogado, teria pouca informação. Nós mantemos a proibição ainda, o sindicato não pode doar para partido, tá? A entidade de classe, né, não pode doar para partido. E também agora, as pessoas físicas que exerçam função ou cargo de livre nomeação e exoneração, ou seja, pessoas físicas podem doar para partido? Podem. Pessoa jurídica pode doar para partido? Não. Pessoa jurídica não pode doar nem para partido e nem para eleição, nem para campanha, tá? Então eles não podem doar dinheiro. Tranquilo? Pessoa jurídica não doa para o fundo partidário e também não doa para o fundo partidário e também não doa para o fundo eleitoral, tá? Então eles não podem doar. Pessoa física pode. E olha só o detalhe. Pessoa física que tem cargo em comissão ou função gratificada, ou seja, de livre nomeação ou livre exoneração, ou cargo temporário, não podem doar, salvo, olha aqui o perigo, salvo ser filiados a partido. Então eu tenho uma regra, o pessoal que é CC ou FG não pode doar, tá? Não doa, salvo, obviamente, salvo se esse camarada, mesmo exercendo um cargo em comissão, secretário de município, secretário de estado, blá blá blá, mesmo se ele exercendo um mandato, exercendo um cargo, ele poderá doar se ele for filiado. Olha só que maravilha. Então, olha só o que nós temos aqui, um incentivo para que as pessoas se filiem em partido político. Ou seja, o que o governante vai dizer? Digo, olha, eu vou até te nomear
para exercer meu cargo de confiança, diretor, diretor, secretário, assessor, são cargos de confiança ou funções de confiança de livre nomeação, livre exoneração. Mas eu quero que tu se filie. Eu preciso que tu te filie por dois motivos. Primeiro, que eu quero que tu contribua para o partido. E segundo, é que daí numa possível eleição, tu vai poder doar. Tu vai poder doar, mesmo sendo secretário, exercendo função de cargo de confiança, que antigamente não podia, né? Hoje nós temos a possibilidade, mesmo exercendo a função de cargo em comissão, função gratificada, eu posso doar para o partido, porém preciso ser filiado. Então estamos aí incentivando as filiações, incentivando o aumento dos partidos, né? Enxugando o número de partidos, eu digo aumento de tamanho dos partidos, nós estamos limitando os partidos menores e colocando aí, tendo aí uma noção de chegar em 2022, por exemplo, com uma limitação de 7, 10 partidos no máximo, né? Dos 35 que existem hoje e dos 70 estão sendo criados, né? Então nós temos que limitar a quantidade de partidos e não o tamanho, tá? Enfim, é o incentivo que nós temos então a filiação partidária. Hoje, se tu perguntar numa sala de 100 pessoas, 1000 pessoas, 99 não são filiados, né? Ou seja, partido político de fato não representa, o partido político ele não tem essa aceitação e nós estamos tentando mudar isso, tá? Enfim. Voltamos então para cá, é uma alteração bem importante essa aqui, tá? Autorizando a doação de quem exerce um cargo público, obviamente um cargo temporário, né? De livre nomeação, exoneração, porém ele precisa estar filiado, tá? Muito bem. O artigo 44 diz assim, os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados, e aí temos o inciso 3º, né? Fala do alistamento em campanhas eleitorais, ainda permanece, eu posso aplicar. E aí assim, ó, o pessoal fala, mas como assim, Franco? Tu fala que o partido político ele pode mandar dinheiro para fora? Pode, porque o artigo 53, né? Fala que de outras situações ele pode enviar esse dinheiro, tá? O artigo 44 também fala isso, para fundações ou instituições externas, né, internacionais do mesmo vínculo, tá? O artigo 53 fala assim, ó, a fundação, o Instituto do Direito Privado, criado pelo partido, né, que hoje é uma obrigação do partido, preciso criar a fundação Lula, Fundação Sarney, Fundação Brizola, fundação e fundação, para a doutrinação partidária, tá? Então é uma obrigatoriedade, inclusive, de designar fundos especiais, ou seja, no mínimo 20% do que ele recebe a título de fundo partidário vai para a fundação. Então é obrigatório criar a fundação e é obrigatório o fomento dessa fundação. E diz o artigo 53 o seguinte, ó, a fundação, o instituto criado, né, enfim, tem autonomia para contratar com instituições públicas e privadas, prestar serviço e manter estabelecimentos de acordo com as suas finalidades e manter intercâmbio com instituições não nacionais. Olha só que interessante, tá? Então, essa fundação, ela vai ser fomentada obrigatoriamente e vai poder, então, manter intercâmbio com instituições não internacionais, tá? Parágrafo 1º. O instituto poderá ser criado sob qualquer forma de direito admitido, né? Pode ser uma sociedade limitada, uma associação, uma fundação, enfim. Pode ser uma fundação ou associação, né? De fato, pode ser isso. Enfim. O patrimônio, obviamente, que trata aí sobre a questão da fundação, né? Vai ser, então, transferida de uma para outra, né? Se for extinta ou não. É uma questão só de transição aqui, não tem muita importância, né? Falando assim, olha, se acabar ou se for criada uma outra instituição, todos aqueles bens, dívidas, vai ser encaminhado então para a nova instituição, né? Serão convertidos, então, transformados na nova fundação. E o parágrafo 3º fala assim, a versão do patrimônio implica a sucessão de todos os direitos e deveres e obrigações da fundação. Então, caso acabe aquela fundação e se transforme em outra, vai levar todos os deveres e obrigações, né? Não fica pendente nada. A conversão, transformação
ou, quando for o caso, a extinção da fundação, o instituto ocorrerá por decisão do órgão de direção nacional, tá? É de responsabilidade da executiva nacional a questão da criação, extinção, até mesmo fusão aí de várias instituições que tratam, porque é uma questão que envolve o partido como um todo, né? Então, estamos falando agora de partido político, não mais eleição, mas a fundação, ela precisa representar o partido como um todo. Eu não posso ter 3, 4 fundações dentro de um partido. Eu tenho uma fundação onde vai ser encaminhado, então, o fundo, né, os 20% no mínimo, para o fomento daquelas palestras, enfim, manutenção daquela instituição, que é interna e é de responsabilidade da Executiva Nacional. Beleza? Voltamos. Para encerrar, a última alteração importante, ficam revogados a partir do dia 1º de janeiro, a subsequente publicação dessa lei, os artigos correspondentes. Então, esses artigos aqui, moçada, ó, é onde trata da propaganda partidária, tá? Ou seja, do acesso ao rádio e TV da propaganda partidária, tá? Então, a propaganda partidária, ela está extinta não de forma imediata, mas a partir do 1º de janeiro. Eu venho falando isso para você, tá? Então, a partir de 2018, não existe mais propaganda partidária, tá? Das 4 modalidades de propaganda que existem, né? Partidária, eleitoral, intrapartidária e institucional, a propaganda partidária não vai existir mais. É o que consta aí no artigo 5º da nossa lei, dizendo que a partir do ano que vem não se há de falar mais em propaganda partidária, ficando então apenas a eleitoral, na época correspondente, a intrapartidária, 15 dias antes das convenções, no ano eleitoral, e aquela questão que envolve a novíssima propaganda institucional, né, que também só vai funcionar nos anos eleitorais, que é de responsabilidade do TSE, tá? Muito bem. E aí também não se aplica, né, fica revogado aí o que falava sobre a questão das emissoras, né? As emissoras de rádio e TV terão direito à compensação para cedência do horário, né? Então, como não tem a questão do horário para a propaganda partidária, também não vai haver compensação, que é uma coisa óbvia, né? Então, o artigo 5º simplesmente vai trazer para nós que ficam revogados tudo que fala de propaganda partidária na lei dos partidos, e também não tem mais compensação fiscal para as emissoras de rádio e TV, porque simplesmente não existe mais a propaganda partidária. Tá? Uma coisa óbvia. E para onde foi essa compensação? Diz alguns, né, que foram para o fundão eleitoral. Então, o fundo eleitoral vem dessas compensações, vem do orçamento da União, que já mostrei para você, que vem lá da LDO, depois previsto na LOA, né, da reserva de contingência, das tais emendas de bancada. Eu expliquei para você o que é isso. Então, nós temos os vídeos aí postados, dá uma observada, entenda um pouco mais sobre isso, tá? Até para nós aumentarmos o debate, aumentarmos a qualidade das informações, e para que tu seja também, e me ajude a tornar o brasileiro um pouco mais cidadão, tornar o brasileiro um pouco mais eleitor, né? Um pouco mais participativo da polis, né? Da cidade, da política em si, porque a política é necessária, o valor dos seus itens básicos de sobrevivência depende dela, tá? Muito bem, passamos as informações básicas do que se alterou. Repito mais uma vez, isso que nós passamos agora foi só o que foi alterado na lei dos partidos, tá beleza? A maior quantidade de artigos alterados, por óbvio, é da lei das eleições, e nós já conversamos sobre isso, beleza? Procura os vídeos aí, tem lá no nosso canal, então acessa e fique à vontade de conversar, discutir, mandar aí as perguntas, né? Os comentários, enfim, nós temos a rede social à disposição, né? Então fique à vontade. Tenho o maior prazer aí de retirar as dúvidas e te ajudar aí, quem sabe num pleito de 2018, né? Retirando as dúvidas aí da campanha, e também para os queridos concurseiros que estão aí sofrendo nessa vida nada fácil de estudar para concurso público, tá? Beleza, moçada? Um abraço, fique com Deus, e até a próxima.